Quando se fala em gestão de projetos, vocês já repararam a quantidade de abordagens e métodos disponíveis? Não é pouca coisa. Existem os métodos tradicionais, como o waterfall, que em português quer dizer cachoeira ou queda d'água, os métodos ágeis, como o conhecido Scrum, e os métodos híbridos, que de alguma forma combinam abordagens tradicionais e ágeis, tentando extrair o melhor de cada mundo para as necessidades de seus projetos. Esse vídeo não tem o propósito de explicar cada método e abordagem em detalhe, apenas fazer uma apresentação geral para mostrar esse leque de opções. O ponto aqui é que quando se olha mais fundo é possível notar a variedade de abordagens existentes. Por abordagem eu quero dizer a forma e o jeito que um projeto é gerenciado. O Waterfall é um modelo tradicional de gestão de projetos que segue uma sequência linear de fases. Nesse método, cada fase do projeto é concluída antes de avançar para a próxima, e as atividades são organizadas em uma estrutura hierárquica. As fases iniciam com o design, que tem como objetivo o levantamento de requisitos e a elaboração de soluções técnicas e funcionais para atender a esses requisitos levantados. A fase seguinte é a de implementação do que foi definido no design. E nessa sequência vamos para a fase de testes. Então vamos para a fase de implantação, que inclui a conclusão dos testes e a correção de qualquer problema que tenha surgido. Finalmente, chegamos na fase de manutenção, com o monitoramento daquilo que foi implantado, eventuais correções e atualizações. Acontece em muitas empresas que um projeto precisa de um business case para ser aprovado. Isso faz parte dos métodos tradicionais de gestão de projetos. Esse business case, ou caso de negócio, responde a uma série de perguntas sobre o que será feito, como, quanto vai custar e outros detalhes sobre o projeto. É feita uma análise custo-benefício e se leva em conta alguns critérios de seleção com o propósito de responder perguntas como, por exemplo, o projeto está alinhado às estratégias da empresa? Dá retorno? De quanto é esse retorno? Em quanto tempo isso vai acontecer? E vai por aí nessa linha. Depois do business case, um projeto tradicional precisa ter um plano detalhado para sua execução. Por isso, quando se fala em projeto tradicional, é comum encontrar a expressão projeto baseado em planos. O plano do projeto se integra nos processos de execução e controle no dia a dia. E por que ter um plano detalhado? Porque os projetos envolvem a mobilização de recursos valiosos, muitas vezes escassos, e tempo precioso que nenhuma organização tem sobrando para jogar fora. Se você é o dono do dinheiro, você vai querer saber o que será feito, quanto tempo isso vai levar, quanto vai custar, quem irá fazer, quais os riscos envolvidos e como esses riscos serão mitigados. Para tudo isso é que existem os tais planos. Então, os projetos precisam ser tratados de forma profissional, não de qualquer jeito, como se estivéssemos andando na corda bamba ou num voo cego. Sair fazendo de forma amadora ou na base da improvisação não é recomendado. Mas será mesmo que tudo era muito bem planejado e executado? Todo mundo seguindo um método muito bem elaborado? Será mesmo? Em um de seus livros, o professor e pesquisador Harold Kerzner afirma: somente em 1994 as empresas reconheceram a importância de um bom sistema de controle de custos. Em 1995, as empresas reconheceram que poucos projetos são concluídos dentro da estrutura dos objetivos originais sem mudança de escopo. Em 1996, os planos de gestão de riscos passam a ser incluídos no planejamento dos projetos. 1997 e 1998 é o período em que há o reconhecimento da gestão de projetos como carreira profissional. No livro citado, bem no primeiro parágrafo do prefácio, o autor afirma o seguinte: por cerca de 35 anos, a gestão de projetos foi considerada um processo inovador, mas estava muito longe de ser vista como essencial para a sobrevivência da empresa. É claro que isso mudou. Hoje o cenário é bem diferente.
A gestão de projetos cresce em importância em face de diferentes tipos de projetos e organizações com características próprias, resultando em uma grande variedade de metodologias e abordagens de gestão de projetos. Dentro das abordagens tradicionais, um exemplo importante é o Prince2, criado no Reino Unido em 1989, como resultado da evolução de abordagens anteriores desenvolvidas naquele país. Prince2 quer dizer projetos em ambientes controlados. Assim sendo, para controlar o ambiente do projeto, a metodologia Prince2 utiliza um conjunto de princípios, aspectos de desempenho, papéis e responsabilidades e processos. Os chamados aspectos de desempenho do Prince2 incluem escopo, prazo, custo, qualidade, benefícios e risco. Tudo acontece de acordo com processos muito bem definidos. O Prince2 é uma metodologia que diz o que fazer e como fazer. O plano do projeto deve dar a visão e entendimento quanto aos produtos a serem desenvolvidos pelo projeto, e assim como a estimativa de custo e previsão de desembolsos, e a estimativa de tempo para a realização de todo o trabalho necessário para atingir os benefícios esperados. O projeto gerenciado com o Prince2 deve acompanhar a realização dos objetivos do projeto. Em outras palavras, é preciso manter o progresso do projeto alinhado com as expectativas definidas no início do projeto. O Prince2 trabalha com dois tipos de controle de progresso para os projetos. Os controles por evento ocorrem em momentos específicos, como por exemplo final de estágios, entrega de produtos e eventos de risco, e os controles programados, que ocorrem periodicamente ou nos períodos planejados no plano do projeto. Já a certificação do Prince2 acontece em 4 níveis. Primeiro, o Prince2 Foundation. É uma certificação básica, na qual o indivíduo que passa por essa certificação aprende como atuar em um projeto como membro da equipe. Depois o Prince2 Practitioner, que é uma certificação avançada em nível profissional. Ainda tem o Prince2 Agile Foundation, que é a certificação básica que combina o Prince2 com os conceitos ágeis. Finalmente o Prince2 Agile Practitioner, que é a certificação avançada em nível profissional, que combina os conceitos ágeis com a abordagem Prince2. No Brasil e em muitos lugares do mundo, as melhores práticas do Guia PMBOK do PMI são muito utilizadas. O Guia PMBOK não contém uma metodologia de gestão. Basicamente, esse guia diz o que fazer, mas não como fazer. Atualmente, o Guia PMBOK encontra-se em sua 7ª edição, sendo esta lançada oficialmente em julho de 2021. A primeira edição desse guia foi lançada em 1996. Até a 6ª edição do PMBOK, o destaque eram as 10 áreas de conhecimento desenvolvidas dentro dos 5 grupos de processos. Os grupos de processos são iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento. Dentro de cada grupo são aplicadas práticas relacionadas às 10 áreas de conhecimento, que são escopo, tempo, custo, qualidade, aquisições, recursos, comunicação, riscos, partes interessadas e integração. Os números que aparecem na tabela são a quantidade de processos de cada grupo por área de conhecimento. Por sua vez, na 7ª edição do Guia PMBOK há várias mudanças, e são destacados 12 princípios do gerenciamento de projetos. São os princípios que aparecem nessa tela. Em linhas gerais, esses princípios recomendam para o gerente de projetos: seja um administrador diligente, crie um ambiente colaborativo, envolva-se de fato, enfoque no valor, reconheça, avalie e reaja às interações do sistema, demonstre liderança, adaptação de acordo com o contexto, qualidade nos processos e nas entregas, navegue na complexidade, otimize as respostas aos riscos, capacidade de adaptação e resiliência, aceite a mudança. Esses princípios deverão guiar os gerentes de projetos em sua jornada. Também são destacados os domínios de desempenho, chamados de partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, trabalho no projeto, entrega, medição e incerteza.
Embora o conteúdo do Guia PMBOK não traga uma metodologia, as certificações do PMI, e são várias, têm se tornado elementos importantes na formação e desenvolvimento dos profissionais da área de gestão de projetos. Um profissional de gestão de projetos pode buscar, por exemplo, a certificação PMP, Project Management Professional, muito bem reconhecida e aceita pelas organizações. Esta certificação valida as habilidades do profissional para atuar como gerente de projetos, liderando equipes e projetos. Outra entidade que congrega gerentes de projeto é a APM, Association for Project Managers, com sede no Reino Unido. A APM publica o seu próprio BOK, Guia de Conhecimento, que é o APM Body of Knowledge, e também possui programas de certificação profissional. Além do PMI e da APM, vale também mencionar o IPMA, International Project Management Associate, por ser a primeira associação de gestão de projetos do mundo, fundada em Viena, na Áustria, no ano de 1965, que tem como meta a promoção do gerenciamento de projetos, também trabalhando com programas de certificação profissional. No livro do Dr. Kerzner, que eu mencionei, também aparecem outros casos de empresas e suas experiências com metodologias de gestão de projetos. Já na quarta edição desse livro, o autor destaca ainda mais esse fato. Kerzner afirma que, à medida que as empresas reconheciam os benefícios da gestão de projetos, capturar as melhores práticas passou a ser normal. Dentro de uma nova visão, os projetos completados poderiam gerar benefícios e valor para os negócios, não apenas entregas. Portanto, valia a pena criar uma estrutura de gerenciamento dessa realização de benefícios, tendo uma base extraída de experiências mais recentes e de melhores práticas comprovadas. Uma melhor prática parte do princípio de que existem técnicas, processos e métodos que podem ser mais eficientes em produzir resultados do que qualquer outro método. Ainda assim, não se deve perder de vista que as práticas de gestão de projetos são integradas aos processos de cada empresa e isso cria diferenças específicas. Portanto, embora existam semelhanças entre abordagens, não é tudo igualzinho. Isso vale tanto para as abordagens tradicionais quanto para as abordagens ágeis. Bem, na parte 2 desse vídeo, nós vamos entrar nas abordagens ágeis e também nas abordagens híbridas. Então a gente se vê por lá.